Quando olhei para o muro, percebi que surgia uma mão com dedos muito magros e longos saindo dos arbustos e se apoiando no muro. Logo em seguida, veio uma outra mão, como se a coisa que ali estava escondida estivesse de cócoras, embaixo do arbusto, e fosse me espiar por sobre o muro. Mas o pior ainda estava para acontecer. Saudações! Meu nome é Alex e eu vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu tinha meus 11 anos de idade. Na rua onde cresci, havia uma casa que estava sempre vazia. Esse imóvel deveria estar abandonado há mais de 20 anos, pelo menos. No quintal da parte da frente dessa casa, tinha uma árvore muito antiga e de aparência bem assustadora. Havia também, ali, do lado dela, uma outra planta que, no momento, eu não sei o nome. Essa planta era em forma de um arbusto, de mais ou menos 1,5 metros de altura. Essa residência ficava exatamente ao lado da casa dos meus pais. Durante o dia, brincávamos por toda a rua e até na frente dessa casa, mas nunca, realmente nunca, entrávamos no quintal dela, apesar dela não ter muros na frente. Simplesmente, a gente evitava até olhar para lá, e isso de forma natural. Uma noite, depois de muito tempo brincando na rua, lá pelas 8 horas, eu decidi voltar para casa para tomar banho e jantar. Até então, nunca havia acontecido nada de anormal em relação à casa abandonada. Mas ao entrar pelo portão da garagem da casa dos meus pais, eu ouvi um ruído como se fosse alguém respirando de forma bastante ofegante e decidi olhar para o lado. Então, olhei em direção ao muro, que era baixo, com cerca de 1 metro de altura, e servia para separar a casa dos meus pais da casa abandonada. Apesar do horário, dava para enxergar tudo claramente, pois o poste de iluminação pública ficava precisamente naquela parte da rua. Bem atrás dessa parede ficava o tal arbusto de 1,5 metro de altura. Quando olhei para o muro, percebi que surgia uma mão com dedos muito magros e longos saindo dos arbustos e se apoiando no muro. Logo em seguida, veio uma outra mão, como se a coisa que ali estava escondida estivesse de cócoras, embaixo do arbusto, e fosse me espiar por sobre o muro. Só isso já me deixou completamente apavorado. Mas o pior ainda estava para acontecer. Enquanto eu olhava para aquilo, já tremendo e com os olhos cada vez mais arregalados, eu notei que a coisa estava levantando também a cabeça. E ela tinha um aspecto horrível. Era de cor verde escuro ou marrom, meio careca e com um par de olhos completamente vermelhos que pareciam acesos de tanto brilhar. Eram olhos horríveis e bizarros. Só de lembrar, eu fico inteiramente arrepiado. Dos lados da cabeça parecia ter um pouco de pelo, mas em cima era careca mesmo, e era algo muito esquisito. Nós chegamos a nos encarar por um segundo, e foi aí que o pânico tomou conta de mim, e eu entrei gritando na garagem de casa. Chamei minha mãe e ela veio correndo olhar o que houve comigo. Contei a ela minuciosamente tudo o que vi, com muito mais detalhes do que agora sou capaz de lembrar. Meu pai veio com a lanterna e olhou do outro lado do muro e disse que o capim, que era alto, estava bastante amassado mesmo. Depois, ele entrou com a lanterna até o quintal dos fundos da casa abandonada, enquanto eu e minha mãe esperávamos.
Depois de um tempo, ele voltou, olhou nos meus olhos e disse com muita firmeza: "Nunca entre nesse quintal. Jamais pense nisso." 2 anos depois, ele comprou o imóvel e demoliu a casa. Tirou até as fundações da construção. Ele falou que fez aquilo para aumentar o nosso terreno, fazer uma piscina, área de lazer, uma garagem maior, etc. Talvez tenha sido por isso mesmo. Ou não. Peço que me desculpem pela falta de maiores detalhes, mas é que relembrar esse evento e escrever essas coisas me deixaram um pouco inquieto. O que seria aquela estranha criatura? De onde ela veio e para onde ela foi? Qual seria o objetivo dela ali naquele local? Por que surgiu exatamente ali? O que haveria nas entranhas daquela sinistra casa abandonada? Essas são perguntas que jamais serão respondidas, pois as criaturas e fenômenos sobrenaturais agem de forma desconhecida, provocando situações que nunca seremos capazes de esquecer.